O Sporting vale agora 250 milhões de euros, é o clube mais valioso e está no top 20 mundial. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não quero apenas um Sporting valioso, eu quero um Sporting temido, um Sporting com títulos, um Sporting com Champions, quero que os adversários olhem para nós e digam, vai ser muito difícil ganhar este clube. Portanto, a pergunta é muito simples. O Sporting está realmente no caminho para chegar lá? Vamos a isso, não te esqueças, deixa o teu like, subscreve, partilha, torna-te membro e vamos a isso. Até já! O Sporting está avaliado em 250 milhões de euros, um crescimento de cerca de 35% no valor financeiro da marca, e este crescimento é suficiente para ultrapassar o nosso rival Benfica, colocar o Sporting no 19º lugar do ranking mundial. Mas atenção, isto não aconteceu por acaso. A época desportiva teve peso, logicamente, o segundo lugar no campeonato, a presença dos quartos de final na Liga dos Campeões e, claro, o mercado de transferências com destaque para a saída de Vitória Ocares para o Arsenal contribuíram para esta valorização. Agora, se nós formos falar em termos daquilo que é a força da marca, quem lidera é realmente o Porto, com 81%, 81,9% dos 100, que foi, segundo este estudo, o indicador do clube português que mais cresceu em termos daquilo que é a força da marca. Mas vamos àquilo que é a minha opinião. O ranking, como vocês todos sabem, é interessante, mas para mim não chega. Para mim, esta notícia revela que é interessante, sobretudo em termos daquilo que é a comparação. É importante nós estarmos a ver aqui o Sporting crescer. É bom para o clube ser reconhecido internacionalmente e é bom perceber que existe um caminho financeiro, mas também comercial, que está a aproximar o Sporting de uma dimensão que há muito tempo até parecia que estava distante. E aqui temos que reconhecer uma coisa, que é a direção liderada por Frederico Varandas colocou mesmo o Sporting num caminho de crescimento e de reconhecimento internacional. Mas isto é apenas uma parte do trabalho que temos vindo a fazer nos últimos anos. Porque eu não acredito, ou pelo menos eu não quero, que o Sporting seja apenas um clube valioso. Eu quero que o Sporting seja um clube vencedor, um clube com uma mentalidade e com um chip muito diferente daquilo que nós apresentamos nos últimos 20 anos. Por exemplo, eu quero que o Sporting seja um clube, para além de um clube vencedor, que o Sporting seja um clube que está todos os anos na Liga dos Campeões, que é um Sporting que vai lutar por títulos. Eu quero que o Sporting seja campeão mais vezes, que encurte a distância, faça aquilo aquele clube que tem mais títulos em termos de campeão nacional, que neste momento é o Benfica com 38. Eu quero que daqui a uns anos olhemos para estes rankings e pensemos uma coisa, que é, sim, o Sporting está aqui porque é o maior campeão em termos em título, como campeão nacional. O Sporting é o clube mais valioso, o Sporting é a equipa e é o clube que tem uma maior força de marca em toda a linha, todo o tempo. E não porque a marca Sporting vale 250 milhões, porque isso é interessante, como eu vos estava a dizer, mas é algo que facilmente se esquece. Agora, tudo aquilo que é a composição, adquirir, vencer títulos, é algo que não se esquece, nunca vamos nos esquecer. 25 títulos contra 38. É este o número que eu quero que todos nós tenhamos presente na nossa mente. Podemos sim discutir o investimento que o Benfica faz, podemos discutir a arbitragem, podemos discutir o passado, podemos discutir tudo isso, é verdade. Mas no final existe uma coisa que não muda, que é tu seres campeão. O que não muda é tu ganhares em campo. E porque eu faço esta comparação rapidamente. Se formos os melhores e perdermos, eu reconheço a derrota. Agora, se alguém fizer o melhor trabalho do que nós, porque nós fomos displicentes, isso aí custa-me. Isso aí realmente deixa marcas em qualquer sportinguista que se preze. E um sportinguista com uma mentalidade vencedora e que queiram ganhar títulos. Agora, se alguém fizer o melhor trabalho do que nós, damos os parabéns, reconhecemos a derrota e voltamos a trabalhar, voltamos a partir pedra e voltamos para conseguir reconquistar aquilo que nós perdemos. Mas para tudo isso, há uma coisa que tem que mudar na mentalidade dos sportinguistas, que é, temos de querer mais, temos que querer ser melhores, temos que querer ser campeões todos os anos, temos que querer ser hegemónicos. E isso é realmente, precisamente,
a maneira como eu olho para a atual equipa do Sporting. E é uma pergunta que eu me faço. Olhar para esta equipa de Rui Borges, a equipa liderada no caso por Rui Borges, e eu pergunto muitas vezes, será que este é o caminho? Será que estamos a jogar ao nível necessário para manter esse crescimento e de certa forma conseguirmos encurtar os títulos face ao Benfica? Será que Será que nós vamos conseguir aumentar o nosso poderio face aos rankings? Será que nós vamos conseguir construir ainda mais aquilo que é a nossa história? Só os títulos é que nos vão permitir construir essa história. E portanto, é isso que eu quero, é a reflexão do dia de hoje, porque vamos ser sinceros, no final do dia todos nós sabemos como é que os rankings podem ser maleáveis, digamos aqui, digamos assim. Agora, uma coisa que não muda é a conquista. E é isso que eu quero facilmente, quero que tenhamos este debate entre nós. Vamos a curiosidades do universo leonino. 1988, 21 de agosto de 1988, o Sporting venceu o Leixões por 2-0 no histórico estádio do Mar. E este jogo teve uma particularidade muito interessante. Estrearam-se 4 jogadores do Sporting. Rodolfo Rodrigues, o guarda-redes internacional do Uruguai, o brasileiro Paulo Silas, que até marcou um dos golos, e um conhecido nosso, Carlos Manuel, o herói de Estugarda, e ainda o central Miguel Marques. Ou seja, tivemos aqui 4 nomes que fazem parte da história do Sporting, que entraram em campo pela primeira vez com a camisola do Sporting Clube Portugal neste jogo. Vamos saltar para muitos anos depois, 2004, o Sporting venceu a sua segunda supertaça do futsal. Falando sobre futsal, não te esqueças que no dia 20, houve a apresentação do futsal, e no mesmo dia em que o futsal leonino celebrava mais um troféu, havia outro sportinguista que fazia história. Francis Obiquelo bateu o recorde nacional dos 100 metros nos Jogos Olímpicos com 9.91 segundos, a velocidade dentro e fora de campo. 2016, e vamos terminar por aqui, o Sporting sagrou-se campeão nacional da primeira divisão de futsal de praia, depois de vencer o Braga por um expressivo 7-4, mais um título para a modalidade que muitas vezes passou despercebida quando se fala, ou que se falou, neste caso, do universo Sporting. E é precisamente isto que eu quero que nenhum de nós nos esqueçamos disto, que é futsal, futebol de praia, atletismo, entre outras modalidades do Sporting que muitas vezes ficam esquecidas. Eu só quero dizer uma coisa às pessoas lá em casa: o Sporting não é só futebol. O Sporting não é só futsal, o Sporting não é só atletismo, não é só modalidades olímpicas ou até outras secções do Sporting. O Sporting são todas estas modalidades que compõem o nosso clube. E antes de continuar, eu quero-te fazer um repto a ti que estás aí desse lado. Não te esqueças, ajuda-nos a crescer. 51% das pessoas que passam todos os dias no nosso canal não são subscritores. Portanto, se gostas de Sporting, se gostas de acompanhar todo o conteúdo que nós vamos produzindo para ti, portanto, há uma forma de fazeres isso, que é deixares o teu like, subscreveres, deixar o like, partilhar este vídeo e tornar-te membro do Defender o Sporting. Porque todos nós juntos vamos construir um Sporting ainda mais valioso e, acima de tudo, um Sporting ainda mais vencedor. E este, logicamente, é um espaço onde todos os Sportingistas podem dar livremente a sua opinião. Portanto, não te esqueças, like, subscrever, hype e tornar-te membro do Defender o Sporting. É rápido, é um segundo para tudo, não custa nada. Futsal e futebol feminino. Já que estávamos a falar de Sporting, vamos também falar rapidamente por outras modalidades e também pelo futebol feminino. A equipa do Sporting apresentou-se ontem em termos daquilo que é o futsal, e a minha pergunta para ti é muito simples: o que é que tu achaste da apresentação da equipa? Deixa nos comentários e vamos debater sobre isto. No futebol feminino, as Leoas continuam a preparação para a nova temporada. Este sábado há um torneio triangular no centro de treinos da formação do Clube da Albergaria. O Sporting vai defrontar o Oriense às 15 horas e depois às 5h30 a equipa anfitriã. A estreia na Liga está marcada para o fim de semana, no caso 12 de setembro, frente ao Vitória de Guimarães, e a equipa vem de uma desilusão no Champions, é verdade. Depois da eliminação frente ao Bolton nas grandes penalidades
Houve também aqui um resultado positivo para num particular, um empate 1-1 frente ao London City, com um gol de Telma Encarnação. Mas agora vamos mudar para outra coisa. Vamos falar do mercado, porque aqui isto é de mais uma das coisas interessantes do dia. Mas não te esqueças, deixa a tua opinião sobre a equipa principal feminina do Sporting Clube Portugal. Vamos ao mercado e vamos olhar para as entradas. Zekri, o Sporting enfrenta a Ajax e também a PSV sobre este jogador lateral esquerdo de apenas 17 anos que está a representar o Mechelen. E atenção que a concorrência aumentou, o PSV está interessado, o Sporting até à partida aquilo que é comunicado é que o Sporting apresentou uma proposta de 3,5 milhões de euros e a ideia é preparar o futuro do Sporting naquela posição que é bastante carenciado e sinceramente eu acho que existe aqui alguma lógica. Não sei se, lá está, esta é a minha opinião, eu não sei se Zekri é o jogador certo para aquela posição. Isso até porque nós só vamos conseguir fazer uma avaliação de quando os jogadores chegarem e com maior regularidade naquilo que é a posição, naquilo que é a posição. Mas do meu ponto de vista parece-me claro que é o Sporting realmente precisa começar a pensar numa vida de Sporting pós-Maxi. E quanto mais cedo nós fizermos essa transição, melhor, porque precisamos de um movimento de antecipação, que é aquilo que eu gostava de ver. E nós temos um exemplo que foi Manuel Ugarte. O Sporting, antes de existir o problema, o Sporting foi ao mercado, foi ao Famalicão e pagou aquilo que o Famalicão entendia que era o valor justo pelo jogador. E eu acredito que nós também poderíamos fazer isso com o jogador. Eu não sei se é este jogador que nós estávamos a falar, não sei se é este lateral esquerdo que estava a falar na comunicação social, mas para mim é muito claro que o Sporting precisa de fazer uma jogada de antecipação e começar a preparar esta transição para que quando Maxi deixar o Sporting nós tenhamos a capacidade de ter já um jogador preparado e presente e com qualidade. Vamos mudar também para uma posição que do meu ponto de vista é preocupante e nós já vimos isto várias vezes e já falamos aqui logicamente também disto muitas vezes aqui no Defender o Sporting, que é a posição de guarda-redes. Rui Silva está numa fase mais avançada da sua carreira, tem tido exibições que deixam muito a desejar para um guarda-redes que o Sporting precisa. Nós temos visto muitas lacunas de Rui Silva e parece-me a mim que o Sporting precisa de começar a preparar o futuro. Ou seja, eu não quero ser tão brusco naquilo que é a minha opinião, mas o Sporting precisa claramente de um guarda-redes para ontem. Precisamos de encontrar uma solução que represente um verdadeiro upgrade, de uma solução de um guarda-redes que seja claramente uma mais-valia para a baliza do Sporting. Nós precisamos de alguém que consiga segurar a baliza do Sporting a todo momento, a todo o tempo, durante 90 minutos, os tempos de prorrogação, os tempos dos acréscimos. Nós precisamos de um guarda-redes pronto e que consiga dar estas garantias ao Sporting e que imaginem que existe um lance aos 95 minutos está 1-1, desculpa, está 1-0 para o Sporting, é o último lance, nós precisamos que esse guarda-redes coloque lá a mão, dia presente e aquela bola não entre e que não seja gol. É isto que o Sporting precisa. Ou há aquele lance que está a ser muito disputado e o guarda-redes vai lá e que retira o Sporting de apuros. Portanto, é todas estas condicionantes que acho que o Rui Silva tem falhado. Já deu o seu contributo ao Sporting, acho que está na hora de irmos procurar outra coisa, outro jogador que facilmente também nos dê garantias de resultados, que nos dê pontos e que também de certa forma garanta tranquilidade à nossa defesa. Portanto, vamos ao mercado. Eu estou aqui a falar de saídas e grandes questões deste mercado. Pote, Daniel Bragança vão sair ou vão ficar, porque há duas situações estas são duas situações que estão a arrastar-se desde o início do mercado. O Pote, à partida, tem um interessado, que é o Al-Ittihad. Qual é o problema, ou aquilo que é comunicado na comunicação social, sobre qual é o problema de Pedro Gonçalves ainda não ter abandonado o Sporting? Parece-nos à partida que o clube saudita precisa de libertar espaço no plantel do Sporting para conseguir inscrever mais jogadores estrangeiros, ou seja, antes de Pote entrar, é preciso alguém sair no clube saudita. Portanto, se o Al Ittihad resolver situações
De Steven Bergvin, penso que é assim que se diz o nome, me peço imensa desculpa, e Moussa Diaby. Se o Sporting conseguir, se o Al Ittihad conseguir resolver uma destas duas situações, facilmente o Pote entra na equação e arruma a Arábia por um valor entre os 25 e 30 milhões. É aquilo que está a ser noticiado na comunicação social. Eu continuo a acreditar, do meu ponto de vista, ok? Fim de ciclo, Pote obrigado, mas fim de ciclo eu acredito que o Pote vai sair, mas e a agradecer isso pelo jogador por todos os serviços prestados ao Sporting. Agora, mas a demora é preocupante e depois nós estamos aqui podemos fazer a seguinte questão, que é então como é que fica a questão de Daniel Bragança, porque aqui parece-me que é a situação muito mais complicada. O Olympiacos era aquele que parecia o pretendente mais fixo e mais promissor de Daniel Bragança, mas a verdade é que já se reforçou através com dos jogadores e Bragança ficou para trás. E portanto, a pergunta que eu faço aqui é: e se Daniel Bragança ficar, o que é que vai acontecer, não é? Porque o Rui Borges, também a direção, através das movimentações que foram feitas, deixaram muito claro que Pote e Bragança são jogadores que, se ficarem, vão permanecer no plantel. Eu tenho muita dificuldade em perceber isso, porque se nós estamos a dizer que estes jogadores são sedentários e que o Sporting não quer contar com eles porque está a colocá-los no mercado e que quer vendê-los, parece-me que a mim, se eventualmente nós não conseguimos vender estes jogadores, parece que vamos estar aqui perante uma situação muito complicada, muito complexa. Porquê? Porque então, no momento que nós estamos a dizer Pedro Gonçalves e Daniel Bragança não contam e vamos supor que o mercado fecha. E aí já estamos a dizer, não, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança vão contar. E é aqui que parece-me que vai haver uma gestão muito complicada, muito complexa, principalmente porque se nós quisermos despachar o jogador, não me parece que isso nós dissemos taxativamente, ou daquilo que foi a evolução do mercado no Sporting, de que estes dois teriam encerrado o seu ciclo em Alvalade. Agora não podemos voltar atrás. E portanto, se isso acontecer, eu quero perceber exatamente como é que o Sporting vai fazer a gestão destes dois jogadores. Isto para mim parece muito complexo. Kostrashvili, Sotiris e Koba Coendredi. Há mais jogadores que também estão à procura de ver uma resolução da sua situação. Kostrashvili tem um princípio de acordo com o Sevilha, num negócio que poderá chegar aos 4 milhões de euros, mais objetivos. Sotiris e Koba Coendredi também continuam à procura do próximo passo das suas carreiras, ou seja, o Sporting continua com bastante trabalho para finalizar este capítulo destas duas saídas. E temos também mais um jogador nesta toada, nesta coisa muito estranha que está aqui a acontecer, que é Jani Katam. E a pergunta que eu faço muito rápida é: fica ou vende? E este para mim também é uma das situações mais interessantes deste mercado, até porque parece-me que o Sunderland está prestes a fazer uma loucura por Jani Katam, mas vamos ouvir aqui qual é a rota deste Sunderland. Primeiro, Sunderland faz uma primeira proposta, é rejeitada pelo Sporting. Há aqui uma segunda proposta que o Sunderland à partida terá colocado 33 milhões de euros. No caso, esta foi a primeira, que foi 33 milhões de euros mais 7 em objetivos por Jani Katam, mas o Sporting diz: eu quero mais. E acho que o Sporting faz claramente bem, porque nós temos que também aprender a vender os nossos melhores ativos e que temos que aprender a fazer mais dinheiro com os ativos do Sporting. E portanto a posição do Sporting foi: eu quero mais. E portanto o Sunderland disse: ok, 40 milhões de euros fixos mais 10. E se isto realmente, se esta notícia for verdade, parece-me a mim que o Sporting está prestes a fazer um excelente negócio, um bom negócio. Se realmente, logicamente, existir essa negociação nesses termos. Agora, eu também já vi algo, eu ia trazer isso, mas entretanto acabei por perder essa notícia, em que eu li alguns em que o Sunderland estava prestes, e atenção, eu não acredito nisto, ok? Eu não acredito que o Sunderland faça uma loucura de colocar 60 milhões e ativar a cláusula de rescisão de Jani Katam. Sinceramente não acredito, parece-me excessivo. Pelos valores de mercado, 60 milhões, acho que o Sunderland consegue buscar outro jogador
igualmente bom. Eu quero acreditar, logicamente, que isso é realmente verdade, porque se for 60 milhões ou até mesmo 40 mais 10, epá, é obrigado Gianni Catami a vendê-lo. Infelizmente, mas é assim. O Sporting também é um clube que, apesar de neste momento não precisar de vender tanto, mas 40 mais 10 ou 60 milhões são propostas irrecusáveis. E portanto eu venderia sinceramente Jenny Catamo. Agora, eu deixo aqui uma pergunta, mas esta pergunta vem sob forma daquilo que é a minha preocupação, ok? Porque vamos supor, o Sporting vende por 40, 50, 60 milhões, excelente, e eu estou confortável com isso e até aqui está tudo bem. Mas o meu problema não é quando recebemos o dinheiro. O meu problema é que é se o Sporting será capaz de fazer de forma eficaz de ir buscar um jogador ahm, com qualidade superior e se o Sporting vai ter capacidade de fazer a substituição do jogador de forma eficaz. Este aqui é realmente a minha preocupação, porque se nós temos garantias em que o Sporting consegue ir ao mercado, vende Geni, e consegue ir ao mercado buscar um jogador da mesma qualidade ou com uma qualidade superior, de forma eficaz, isto não é um assunto. Ponto. E encerra-se aqui a minha dúvida. Agora, se o Sporting for ao mercado e não tiver a capacidade de fechar um alvo que seja de condições superiores à de Gianni Catamo, então temos aqui um problema. E aí, se calhar, ou o Sporting tem alguém pendurado ou tem alguém visto dentro daquilo que é a lógica da equipa B pronto para assumir, ou até mesmo alguém dentro do próprio plantel que tenha a capacidade para assumir, ou então esta substituição pode ser cara ao Sporting. Um, e quando eu falo aqui caro, eu não estou a falar em termos financeiros, eu falo aqui em termos de falo aqui em termos de rendimento esportivo. É verdade, Sporting tem Luís Guilherme, mas não acredito que o Luís Guilherme possa fazer a temporada toda sozinho. E acho que aí possivelmente temos que procurar uma outra alternativa. Agora podemos dizer, ok, Luís Guilherme mais alguém da equipa B. Certo, eu percebo. Ou Luís Guilherme mais alguém ou mais alguém adaptado. Certo, eu percebo. Mas eu continuo com as minhas reticências, fico preocupado. Ok. Gonçalo Inácio e AC Milan, rapidamente, Gonçalo Inácio, apesar das notícias que surgiram em Itália, à partida não haverá negociações entre AC Milan e Sporting Clube Portugal pelo central. Ruben Amorim continua à procura de mais um central, de um defesa central no caso, e portanto vamos ver se esta história vai chegar ao fim ou se realmente não existe mais nada entre estes dois clubes. Portanto, se estás aqui, não te esqueças, ajuda-nos a crescer, deixa o teu like, subscreve, torna-te membro do Defender o Sporting e à medida que o canal vai crescendo, tu também ganhas. Porquê? Porque ganhas mais conteúdo de Sporting e ajudas também em simultâneo, ajuda-nos a crescer. Ainda há pouco falava-te que 51% das pessoas que passam por aqui não são nossas subscritoras. Portanto, se todos nós conseguimos fazer o nosso trabalho de subscrever, dar like e de nos ajudarem a transmitir conteúdo de Sporting lá para casa, o canal cresce, mais Sportingistas vão ter conteúdo de Sporting e todos nós ganhamos. Nós damos-te conteúdo de Sporting e tu ajuda-nos a crescer. Portanto, ajuda-nos nessa missão. A equipa A, Flávio Gonçalves, vamos falar da equipa principal. Falamos de grandes surpresas deste início de época. Flávio Gonçalves, à partida, o Sporting prepara-se para blindar o jogador, 60 milhões. A cláusula de rescisão dos atuais 60 milhões para entre 80 a 100 milhões. Eu acho que faz todo o sentido. Flávio tem sido uma agradável surpresa. É preciso protegê-lo e porque se continuar a evoluir desta forma vai se tornar claramente um jogador muito importante e muito valioso para o Sporting. E também quando eu falo aqui de que é um ativo valioso, falo de rendimento esportivo, mas também falo daqui de rendimento financeiro muito relevante para o Sporting, mas portanto vamos ver o que é que dá. Cris Gorumbay, também outro jogador. Lembra-se que o Cris esteve emprestado ao Bruges e acabou por não funcionar. É verdade, o Bruges não assinou a cláusula de compra do jogador, mas à partida parece que o Sporting está interessado em fazer uma renovação de contrato com o jogador e ter aqui uma aposta nele. Mas do meu ponto de vista, eu deixo aqui um alerta porque o talento não chega. Já vimos vários jogadores, Fábio Paim, Gonçalo Esteves, entre outros jogadores que estão certamente neste lote de jogadores.
Acho que para o jogador chegar ao topo tem que ter foco, disciplina, trabalho, consistência, tudo aquilo que o futebol exige. Se ele realmente estiver, se ele realmente estiver comprometido com isso, parece-me que sim, que podemos eventualmente ter uma opção adicional para a equipa B, também, quiçá, no futuro da equipa A, mas se não tiver este compromisso, sinceramente, é deixar isto cair. Vamos passar para outros três jogadores, Yarangunda, Soares e Ioannidis. Vamos fechar aqui a frente de ataque. Rui Borges prepara a equipa frente ao encontro com o Alverca. Relembrando que hoje, aqui no Defender Sporting, vamos ter a nossa antevisão comigo, o Hugo e com o André Cavaleiro. Vamos fazer aqui então a nossa antevisão a este Sporting Alverca. Mas vamos focar aqui rapidamente. Dúvidas sobre isto que estávamos aqui a falar. Uma das dúvidas que está é em Fotis Ioannidis. O grego continua a estar dividido entre ginásio e relevado devido à sua lesão, que não parece ser de todo preocupante, mas que pode deixar dúvidas em termos daquilo que é a sua disponibilidade. E é aqui que nós temos uma situação que é complicada, ou que poderá ser complicada para Rui Borges gerir. Eu já vou-vos dar a minha opinião. Porquê? Porque o Luís Soares está à espreita de ganhar espaço nesta equipa. Eu, do meu ponto de vista, se o Fotis Ioannidis não estiver disponível, eu pessoalmente fazia uma coisa que é: Luís Soares, muito bem, queres a tua oportunidade, mas eu vou colocar Rafael Nelo à frente. Porquê? Eu vou colocar Rafael Nelo como titular pela pré-época a que fez, pelo compromisso que demonstrou e também porque tem sido um jogador que facilmente é preponderante na lógica do Sporting da equipa A. E fica Luís Soares como alternativa, isto se ele realmente quiser provar aquilo que é o seu valor naquilo que é o Sporting. Mas portanto, vamos esperar para ver se durante o dia de hoje, de sexta-feira, vai acontecer mais alguma coisa, se o Sporting ou até mesmo se surge mais alguma notícia sobre o estado físico do grego. E portanto é isso. É isto, Sportinguistas. O Sporting está a crescer, o ranking mostra isso, a marca continua a ser valorizada. Estamos entre os 20 clubes mais valiosos do mundo. Há jovens a aparecer, há jogadores para valorizar, há um mercado, há Champions, há crescimento comercial. Mas voltamos ao início. 250 milhões é bom, mas eu quero mais. O que é esse mais? É títulos, é Champions, todos os anos. É crescer, disputar todas as competições até ao fim. É reduzir os 13 títulos de diferença face ao Benfica. E que fique claro que nós temos que continuar a crescer, e faço também o apelo. O Defender Sporting precisa de crescer. Eu conto com o teu like, conto com a tua presença. Não te esqueças de deixar o like, subscreve, partilha, partilha este vídeo. E não te esqueças, há muita coisa que temos aqui ainda para continuar a falar. Guarda-redes, central, GNK, vendes ou não. Deixa tudo nos comentários e vamos falar de Sporting. Um grande abraço, tenha uma boa semana e não te esqueças, temos a nossa antevisão hoje aqui no Defender o Sporting. Um grande abraço e viva o Sporting.